Bom dia, meu nome é Marcelo Carneiro, eu sou aluno do curso de Matemática Aplicada e hoje eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu tenho desenvolvido com o meu orientador Thiago Hartz, do Departamento de Matemática. Eu vou começar falando sobre os nossos objetivos nessa pesquisa, depois eu vou falar sobre as duas primeiras leis de Kepler que são necessárias para se entender o tópico seguinte, que vai ser o problema direto da mecânica, que foi resolvido por Isaac Newton em 1687. E ele é a base para entender a minha pesquisa de fato, que é sobre o trabalho do matemático Jakob Hermann, que foi a solução para o problema inverso da mecânica. Para finalizar, eu vou falar as minhas considerações finais. Desde que a gente começou a SC, a gente começou já com uma pulga atrás da orelha. A gente sabia que Newton não tinha usado o cálculo que ele tinha desenvolvido no livro mais famoso dele, na obra mais famosa dele, que é o Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então a gente já ficava se perguntando como é que essa mecânica de Newton, chamada mecânica racional, teria sido reformulada, teria sido interpretada de um ponto de vista de um cálculo. E aí o Tiago conhecia, o meu orientador, conhecia esse matemático chamado Jakob Hermann, que fazia parte de um grupo de matemáticos suíços que leu o livro de Newton e reinterpretou vários dos problemas e aplicou os métodos de cálculo leibniziano. Então, essa pesquisa passa por compreender as origens do cálculo e das equações diferenciais. É importante que eu faça um pequeno disclaimer aqui, que eu vou falar bastante de problema direto e problema inverso nessa apresentação. O que eu estou falando de problema direto é a nomenclatura da época, ou seja, problema direto para a gente agora vai ser, dadas informações sobre as órbitas planetárias, a gente descobrir qual é a força exercida nos planetas. E o problema inverso é justamente, sabida qual é a força exercida nos planetas, quais são todas as órbitas possíveis dos planetas. A gente vai começar então nas leis de Kepler. A primeira delas é a lei das órbitas, que diz que todos os planetas orbitam ao redor do Sol em órbitas elípticas, sendo que o Sol está num dos seus focos. E tem a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, que fala que o segmento de reta que liga o Sol a um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Ou, de forma equivalente, que é a forma que Newton vai utilizar na sua resolução do problema direto, que a área varrida pelo segmento de reta que liga o Sol a um planeta é proporcional ao tempo transcorrido. Newton, então, no seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, no livro 1 dos Princípios, consegue dar uma solução para o problema direto. Nas duas primeiras proposições do livro, ele consegue mostrar uma equivalência entre a força ser central e a segunda lei de Kepler. E na proposição 11, usando a proposição 6, ele consegue resolver o problema direto. Ele mostra que para forças centrais, a primeira lei de Kepler implica em a intensidade da força ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa é a proposição original de Newton e eu vou tentar explicá-la rapidamente usando essa imagem que está aí. E eu vou dar um zoom nela agora. Essa curva seria a órbita do planeta. E Newton usa uma ideia bastante galileana de movimento, que é de um movimento composto em dois eixos. O movimento do planeta estaria na órbita até P. Em P, esse planeta se desprenderia da órbita e se moveria em linha reta, num movimento inercial, até R. Só que em R ele sofreria uma queda. E essa queda é na direção paralela a PS, justamente para ser análogo a uma queda. E ele está fazendo esse cálculo numa espécie de limite, onde P e R são muito próximos. Ele não usa a palavra limite, mas ele usa com todas as letras que P e R são muito próximos. Então, usando essas informações, usando a equação de Galileu, usando a segunda lei de Kepler, que dizia que a área varrida entre P e Q é proporcional ao tempo, fazendo uma relação entre essa área varrida e o triângulo SPQ, ele consegue, aplicando a segunda lei dele, que é a força proporcional à aceleração, ele consegue isolar o F em função dessas grandezas. E aí, usando a primeira lei de Kepler, ele mostra que tudo que não depende de 1 sobre SP ao quadrado, ou seja, 1 sobre a distância ao quadrado, é constante. Então, a força é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. E essa é a grande contribuição de Newton
para a mecânica. É a lei do inverso do quadrado. É um marco na física. As órbitas seguirem a primeira lei de Kepler implica em a força ser proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. Então, sendo a intensidade dessa força inversamente proporcional ao quadrado da distância, quais são as órbitas possíveis de um planeta? Essa pergunta é o problema inverso e ela é respondida por 2 matemáticos suíços independentemente. São os matemáticos Jakob Hermann e Johann Bernoulli. Só que a gente vai ver hoje apenas a resolução de Jakob Hermann para esse problema. Essa é a imagem desenhada por Jakob Hermann. E eu vou querer fazer uma rápida tradução dela e a imagem de Newton, porque isso vai ser crucial para o entendimento da obra de Hermann. Na obra de Newton, ele tinha uma expressão da área, ele tinha uma queda em QR e ele tinha aquela área do triângulo SPQ. Só que essa queda, QR, vai ser, no desenho de Hermann, essa queda ED, que eu destaquei aí no desenho. E a área SPQ vai ser análoga à área SDC. Só que pela lei das áreas, a gente pode trocar essa área SDC pela área SBC, que é o que Hermann vai fazer na sua formulação. E a tradução da força fica como essa proporção que eu coloquei na tela. Com todas essas informações, Hermann consegue fazer a formulação do problema e posteriormente resolver. Ele encontra uma fórmula para a área varrida, né, para essas áreas desses triângulos, SBC, SCD e assim por diante. E aí, fazendo isso, substituindo na equação de Newton e fazendo uma semelhança de triângulos para relacionar grandezas infinitesimais e grandezas finitas, que é o termo usado, ele consegue chegar nessa equação. Nota que aí tem dx e ddx. Isso é uma notação da época. É importante a gente entender que d algo é a variação de algo. Então, dx é a variação de x. E ddx seria a variação de dx. Isso é o conceito de uma equação diferencial na época. É uma equação que relaciona grandezas infinitesimais com grandezas finitas, como x e y e constantes. Como era uma proporção, ele acrescenta uma constante aí, A, que é para transformar essa proporção em uma igualdade. E agora o que resta é integrar. De novo, integrar não é mais achar a primitiva de uma função. O conceito de função ainda não foi inventado nessa época. Então, integrar é achar a expressão cujo diferencial é a sua expressão. Então, nesse caso que a gente tem uma expressão para d dx, a gente quer achar um dx. E quando a gente tiver um dx, a gente quereria achar um x. É exatamente isso que ele faz. Mas ele faz esse problema através do uso de constantes de movimento, que é a primeira aparição desse conceito no contexto de cálculo, de física e tudo mais. A constante de movimento que ele percebe que existe vem da segunda lei de Kepler. Ele conseguiu achar a fórmula de área varrida e a variação dessa fórmula de área varrida não muda. Porque se a área varrida é igual em tempos iguais, ela não está mudando. Então, o diferencial dela é zero. E é justamente essa área, o múltiplo dessa área varrida, no caso, que aparece aí nessa fórmula. Então, ele pode ignorar, ele pode jogar para fora do processo de integração uma constante. Isso resolve o problema dele. Então, usando isso, ele consegue resolver, integrar essa equação e achar a partir do ddx um dx e a partir do dx uma equação que relaciona x e y sem depender de diferenciais. E se a gente pegar essa equação aí e simplesmente isolar o x de um lado, aplicar uma transformação polar e depois isolar o R, a gente encontra essa fórmula, que é a fórmula de cônicas, só que essa é a fórmula polar das cônicas. E é incrível ele ter feito isso, principalmente usando esse poder das constantes de movimento, porque Newton tentou resolver esse problema no livro dele, mas ele não consegue. Usando os constantes de movimento, Hermann consegue resolver esse problema. Então, o que vimos hoje foi como Hermann adaptou o pensamento de Newton para a ótica do cálculo de Leibniz, a solução de Hermann para o problema inverso da mecânica e o papel e a importância das constantes de movimento nesse tipo de estudo. E como próximos passos da nossa pesquisa, eu e o Thiago estamos pensando em estudar mais os trabalhos de Hermann, fazer uma tradução comentada de um de seus trabalhos e entender mais a fundo as origens do cálculo e as suas primeiras aplicações. Eu queria agradecer a Amanda por todas as conversas que a gente teve, ao Farina, a Daniela, a Laura e ao Reinaldo pela ajuda que eles me deram em fazer essa ponte entre física e matemática. E queria também agradecer ao CNPq pela bolsa que tornou essa pesquisa toda possível para mim. E obrigado a todos pela atenção.